Ô, gente, Chagas Chagas na área, para dizer que a nossa live amostrada hoje tem uma pessoa, galera, que a palavra é versatilidade. Estou com minha carteirinha aqui, ó, minha azulzinha na mão, para saber se ele quer que eu troque, né? Se a gente pode fazer essa troca. Porque nada mais, nada menos que quase 20 anos de carreira. E a gente vai saber tudo direitinho. O que é que ele prefere mais, se ele gosta mais de rádio, se ele gosta mais de televisão. O que é que faz dele ser esse repórter tão versátil? O nome dele nada mais, nada menos que Carlos Miguel, galera. Aquele Carlos Miguel que vocês tanto escutam lá na Rádio CBN, que também está, né, na TV, mostrando todo o trabalho de repórter lá com a TV Clube, altas reportagens, enfim. Estou aqui, tá, com minha azulzinha, já aqui, a postos, para saber se ele quer fazer a troca, se existe a possibilidade de uma troca. Porque, gente, não é brinquedo não, 20 anos, quase 20 anos de carreira e a pessoa aqui começou agora, como é que vai ser isso? Gente, olha só, boa semana para todo mundo, a semana está começando, continue com as nossas lives, que vai ser a semana toda, e aguardando o nosso convidado super querido, uma pessoa super legal, super do bem, que tá aí com, tem um vozeirão, ele sabe, fala assim e tal, né? Carlos Miguel, com a apresentação, Carlos Miguel, eu adoro falar isso, gente, quando ele tá lá na CBN, lá para narrar o jogo lá do meu querido Esporte Clube do Recife, ou outro jogo que você, né, que você gosta, o Santa Cruz, o Náutico, enfim. Carlos Miguel, galera, é um marco em relação a essa nova cara da televisão, né? Porque você precisa realmente ser versátil, você precisa ser cama, mesa e banho, como aquele comercial da Casa José Araújo. Tem que fazer tudo, né? E entender, não é só fazer, tem que entender de tudo. E aí esse cara super bacana vai falar pra gente como é que ele, né, faz isso, né? Enfim, aguardando ele entrar aqui pra gente iniciar a nossa conversa, o nosso papo. Enquanto isso, gente, estou com minha carteirinha azulzinha, tá? Qualquer coisa, se ele quiser trocar, eu troco na hora. Tome a minha e me dê a sua. Ele acabou de chegar, certo? Tá aqui já está na área, como ele sempre fala, né? Aquela é uma linguagem meio que do futebol. E Carlos Miguel chegou, então vamos ver se ele quer trocar a azulzinha dele pela minha. Vamos lá, gente. Você vai sair agora, porque eu quero ver você mais estressado que você. Eu quero conversar com você. Eita. Vamos lá, aguardando. Aguardando. Ei, chegou! Olá, Ana, tudo bom? Boa noite para todo mundo. O pessoal está Eita, chegando aí, né? o pessoal está chegando. Seja bem-vindo a esse espaço dessa live amostrada, TV Mostra Grátis, com muita honra, satisfação, alegria. Já falei algumas vezes quando a gente se encontrou, a admiração que eu tenho pelo teu trabalho, né? Acabei de dizer que você é cama, mesa e banho. Sabe aquele comercial da Casa José Araújo de 1940? O cara que faz tudo, o cara que entende tudo. E eu acho que é isso, né? Acho que é muito certo daqui da gente hoje. E seja bem-vindo. Essa humilde pessoa aqui, humilde canal. E eu te agradeço por vir. Na verdade, hoje o jornalismo ele exige que você faça como aquela Landiaço, né? 1001 utilidades. Não vou falar nome para não fazer propaganda aqui, para você não ganhar o patrocínio. Mas hoje o jornalismo... me dá desculpa, mas tudo bem, deixa pra lá. hoje o jornalista tem que ser multiuso, né? Ele tem que atuar em várias frentes, em várias mídias. Antigamente, não é tão da minha época assim, porque eu não sou tão experiente assim como algumas pessoas falam, mas eu alcancei ainda o finalzinho da época que o repórter que era de rádio, o profissional de rádio, ele se dedicava ao rádio. Hoje o rádio tem imagem, né? Hoje inclusive eu tive a oportunidade de implantar esse projeto aqui nas rádios que eu trabalhei aqui em Pernambuco. O rádio hoje tem imagem. Na televisão, a gente era focado apenas no jornalismo para televisão. Hoje nós somos focados para o jornalismo na televisão
E na internet? No impresso, a mesma coisa. Está tudo se convergendo, né? Tudo uma convergência de mídia. E hoje está tudo muito misturado. Então, o profissional que trabalha no rádio, ele também pode trabalhar na internet, pode trabalhar na televisão. O profissional da televisão, ele hoje trabalha obrigatoriamente, não só para o seu veículo, a TV, mas trabalha para um blog que esteja ligado ao portal do grupo, da emissora, enfim. E os grupos de comunicações, hoje, eles trabalham muito nessa forma, né? De ter uma rádio, ter uma TV. E aí o profissional, ele acaba trabalhando em várias áreas do mesmo grupo. Isso é muito bacana, né? Porque deixa o profissional sabendo um pouquinho de cada coisa, né? E aí você está apto ao mercado a trabalhar em diversas plataformas, como a gente está vendo hoje. Carlos, eu estou com a minha azulzinha. Tá vendo a minha azulzinha? Aqui, eu vi. Minha azulzinha. Eu quero saber se você quer trocar a sua azulzinha pela minha azulzinha. Isso mesmo. Seu post. Oi. Eu vi seu post. Fiquei até emocionado. Derrubei o celular aqui. Eu vi seu post sobre a azulzinha, a sua carteira de trabalho, e eu lhe digo o seguinte, realmente tem quase 20 anos de profissão, mas ela não só foi assinada com comunicação não, viu? Eu já trabalhei como office boy, por exemplo. Aliás, meu primeiro emprego de carteira assinada foi como office boy, e me ajudou muito na profissão que eu queria seguir, porque desde pequeno eu queria ser jornalista e radialista também. Depois até tiro um pouquinho dessa dúvida, porque muita gente acha que, você trabalha em rádio, é radialista. Você trabalha em televisão, é jornalista. Jornal impresso, é jornal... Não, não é bem assim. O jornalista, ele pode trabalhar na televisão, no rádio, no jornal. O radialista, ele pode trabalhar não só na rádio, mas tem várias funções na televisão que é exclusiva para o radialista. Então não tem essa. Depende muito da formação da pessoa. Mas quando eu trabalhava como office boy na rua, e eu já sabia que queria trabalhar com comunicação, eu já andava na rua assim, olhando tudo, procurando, tipo, notícia. Eu até me lembro que a época que eu era office boy, eu estava me dirigindo para uma agência bancária e andava com um fonezinho ouvindo rádio. Né? O vício já era desde lá de trás. E aí vi uma situação no Rio Capibaribe, alguém que tinha assaltado e pulou no rio para fugir da polícia, e acabei ligando para a Rádio Jornal, nem sonhava em ter trabalhado na Rádio Jornal, depois eu via trabalhar naquela emissora, e aí liguei, entrei ao vivo com Graça Araújo e relatei lá o fato, né, porque a rádio lá sempre abriu espaço para o ouvinte, ou seja, hoje o ouvinte, ele é o repórter de uma emissora de rádio, ele é um repórter de uma emissora de televisão. A prova é tanta que hoje as emissoras de TV disponibilizam o WhatsApp, as emissoras de rádio disponibilizam o WhatsApp, e aí a gente faz esse jornalismo colaborativo, né? O ouvinte acaba sendo parte da notícia, levando a notícia até a emissora. Então, minha azulzinha não só foi assinada com comunicação, não. Mas é um bom caminho, viu, Ana? É um bom caminho. Tudo bem. Se você não quer trocar, tudo bem. Gente, ele não quer trocar, porque ele é besta, né? Coitada da minha azulzinha, e depois de tudo que aconteceu, reforma para cá, reforma para lá, né? Deixa isso para lá. Agora, e a TVU na tua vida? Vamos começar do começo. E a TVU na tua vida? Eu li alguma coisa a respeito de você, vi um comentário bastante bacana, que você estava lá narrando um jogo. Foi aquele teu primeiro jogo? Foi a tua estreia foi aquele jogo? Aquela história da TVU é a seguinte. Tem um cara na televisão pernambucana chamado Fabiano Miranda. Ele foi um grande professor. Foi meu professor no curso de radialismo, depois se tornou um professor da vida. Então, ele me deu a chance de trabalhar num programa chamado Cena Livre. E esse programa foi uma escola para mim, era na TV universitária. Esse programa eu comecei primeiro levando a fita lá, na emissora, porque era um programa de uma produção independente, a gente levava o programa pronto. Então, eu levava a fita para lá. Comecei assim, levando. Depois, e eu já era aluno de radialismo. Depois eu comecei ajudando na produção. Né? A produção é ligar para os entrevistados, marcar entrevista, agendar as pautas, pensar na pauta. Depois da produção, eu passei a ajudar na iluminação, ajudando mesmo, carregando que a gente chama de sangão de luz, né? Um ponto de luz. Uhum. E aí teve um dia que o cinegrafista faltou. E o programa era assim, era tudo muito na brodagem, né? Muito colaborativo, como a gente vê hoje na internet. E aí o cinegrafista que tinha marcado com a gente faltou, eu fui e ajudei o cinegrafista. E aí teve um dia que o repórter faltou. Aí eu acabei virando o repórter do programa.
E passei 2 anos, mal tinha saído do curso de radialismo, já estava trabalhando nesse programa o Cena Livre. E hoje eu tenho até a honra de trabalhar com o Fabian, a quem eu chamo de paizão, e as pessoas às vezes não entendem, pensam que é meu pai, não é meu pai, porque meu pai não é do ramo. E eu chamo ele de paizão pelo fato dele ter sido uma escola com esse programa para mim e me ensinou, até hoje me ensina, do pouco que eu aprendi de televisão. Então devo muita coisa a ele. E aí, esse exemplo é muito bacana, principalmente para quem está no curso de jornalismo, no curso de radialismo, enfim, estudando comunicação. A gente sempre tem nossos objetivos. Tem gente que quer ser repórter, tem gente que quer ser apresentador, tem gente que quer ser editor, produtor, mas o interessante é você passar por diversas áreas desse mesmo veículo para você conhecer o ambiente que você vai trabalhar. E aí facilita muito mais na hora de você entregar o seu produto final. Por exemplo, numa reportagem de televisão, ela não é feita apenas pelo repórter e pelo cinegrafista. Antes do repórter chegar lá, existe um produtor, existe um pauteiro, existe um estagiário que pegou inicialmente essa apuração. E depois que a matéria é feita na rua, que ela chega na emissora, alguém vai montar aquela história que o repórter está contando junto com o cinegrafista. Então tem o editor de texto, o editor de imagem. Então isso é um trabalho de equipe, é um trabalho coletivo para chegar nesse produto final que o telespectador vê em casa, ou uma matéria que é exibida no rádio também, que ela passa por um operador de áudio que edita. Então, ou seja, é um trabalho coletivo. Então, quando o profissional tem a chance de passar por essas etapas, conhecer um pouquinho de cada etapa, eu acho que a entrega do trabalho, do produto final, ela é muito bacana. Foi o que aconteceu comigo no Cena Livre. Eu passei por várias etapas, desde iluminação a carregar a fita até entregar lá o master e conhecer o master, enfim. Então, essa matéria que você viu, Ana, com relação à transmissão esportiva, ela foi a minha primeira matéria como repórter do Cena Livre. E aí eu estreiei num ambiente que eu já conhecia, que era o do rádio, né? Transmissão esportiva, os bastidores, porque eu comecei no rádio, paralelo à televisão, e eu trabalhava com transmissão esportiva como eu trabalho até hoje. Então, sempre gostei dessa coisa do lado do esportes, de trabalhar com esportes, que dá um improviso muito bom para o profissional, e sempre gostei também de televisão, diversos gêneros de notícia, independente de ser esporte, política, economia, e aí, pela nossa formação, você também é jornalista, você sabe que a gente tem que trabalhar e saber falar um pouquinho de tudo, ou pelo menos conhecer um pouquinho de tudo. Então, o que acontece? Quando eu fui fazer essa matéria, foi a minha primeira chance como repórter de Cena Livre. E aí, quando eu cheguei lá, eu já conhecia todos os profissionais que eu iria entrevistar, porque trabalhava com eles no rádio, e também estava começando no rádio, mas conhecia aquela coisa do futebol, porque eu ia para estádio, ia para arquibancada e mal via o jogo, porque eu ficava vendo os profissionais trabalhando. E ficava pensando assim, poxa, queria estar ali, como aquele cara está, trabalhando com ele. E depois, eu tive a oportunidade de trabalhar com todos aqueles que eu entrevistei e todos aqueles que eu ficava desejando trabalhar ao lado. Então, isso é uma coisa muito bacana. Principalmente para quem está estudando e sabe que tem a dificuldade da faculdade, tem a dificuldade de trabalhar e estudar, é só não desistir. O jornalismo não vai deixar você milionário. É bom que se saiba, Vão alertar isso. Não vai deixar milionário. E nem tem esse glamour que as pessoas acham que tem. Vai entrar em show de graça, vai tirar foto com os artistas. Não tem nada disso. Você pode até tirar foto com o seu artista favorito. Mas, quando você está ali fazendo a sua matéria, você está pensando no seu trabalho. E você não vai enriquecer com o jornalismo. É bom que fique claro. Mas é muito gratificante. Principalmente quando se tem uma missão. Eu tenho uma fixação que é prestar serviço para a população. Seja no rádio, seja na televisão, seja da diversa área que eu estiver trabalhando, na diversa forma que eu estiver trabalhando. Seja na produção, como eu já trabalhei na produção, seja na reportagem, como eu estou atualmente, seja no estúdio de rádio, seja produzindo uma matéria, editando uma matéria. Você tem que pensar no seu produto final, que é o telespectador, o ouvinte ou o leitor. Quando essa mensagem chega ao leitor, ao telespectador, ao ouvinte, e ele compreende a sua mensagem, a sua missão está cumprida. Então, gente, já falei, que é cama, mesa, banho, ele vai estar na próxima Malhação da Globo, ele vai... Gente, isso é tudo,
Assim, é isso, né? A gente precisa, né, se desafiar para as Não, coisas. mas eu Então, não fui Miguel, ator não, viu? Nunca fui ator não. ele canta também, não canta, canta. Tem uma ONG também. Olha só, diante de toda essa tua experiência, já pensou em estar lá juntinho de Bonner, de Chico Pinheiro, dessa galera lá do Sul? Ou nunca surgiu nenhuma proposta para sair daqui do Nordeste? Enfim, em Não, relação ao proposta Sul, não. Proposta não, mas veja, é natural que a carreira do jornalista, e acontece muito com quem trabalha em televisão, e batalhar campo, né, e batalhar trabalho em outras Uhum. emissoras, em outros estados. Então, eu conheço e já tive a oportunidade de trabalhar aqui com jornalistas que são de outros estados ou que são daqui de Pernambuco e vão batalhar lá fora. Vão procurar João Pessoa, primeiro na região Nordeste, né? Se não for o caso de conseguir, batalhar no Sudeste. São Paulo, Rio, no eixo, na região Centro-Oeste. Então, eu posso citar aqui inúmeros colegas de profissão nossos que vieram para Recife vindo de fora e o inverso, né? Então, nós temos, por exemplo, hoje, já que você falou trabalhar ao lado de Bonner e de Chico Pinheiro, nós temos na TV Globo um repórter chamado Vinícius Leal. Vinícius Sim. Leal, há alguns anos, trabalhou na TV Jornal aqui, trabalhou na TV Jornal Caruaru, trabalhou na TV Jornal Recife, trabalhou no programa interativo, que foi exibido pela TV Jornal. Depois ele foi batalhar outros estados e me surpreendi assistindo o Jornal Nacional, vendo uma matéria do Vinícius Leal, né? E o vendo também, o assistindo na Globo News. Então você olha assim, poxa, esse cara trabalhou aqui conosco, tal, que legal. Como também tem muita gente jovem, e aí quando você é jovem, se pode tudo, né? Se pode dominar o mundo. Muita gente que saiu daqui e foi batalhar lá fora. Né? Nós tínhamos um estagiário na Rádio Jornal que ele foi parar no escritório da Globo em Londres. Então, assim, se você tem um ideal, aí eu volto àquela questão inicial. Se você tem um ideal, você tem que ir em busca dele. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Não tem esse glamour todo, mas você vai conseguir. Você vai conseguir pelos seus méritos. Lógico, tem um pouquinho de sorte também, mas é uma parcela mínima de sorte, mas muito mais do seu esforço do que propriamente algo que vá cair do céu e iluminar você. Mas tem jornalista pernambucano, por exemplo, no mundo todo. Em Paris tem, em Londres tem. Nós tínhamos um estagiário, um outro exemplo, até para incentivar os alunos de jornalismo que estão nos acompanhando aqui. Nós tínhamos Júlia Reis, que era uma estagiária da CBN, e ela aproveitou uma oportunidade de 3 meses na CBN São Paulo. Era uma prestação de serviço de 3 meses. Ela arriscou, saiu daqui do qual ela era contratada, carteira assinada com a sua azulzinha na mão, como você mostrou no começo, e ela foi para lá para passar 3 meses. Está lá não só até hoje, mas como está lá como repórter da TV Globo. Está atuando na Globo News. E já atuou também na TV Globo em TV aberta. Ou seja, às vezes você dá um salto e aí acaba aparecendo outras oportunidades. Então, Miguel, me fala um pouquinho, qual é o grande desafio de um gerente de produção? Que, na verdade, um gerente de produção faz. E conta um pouquinho para a gente o que é que, na verdade, o gerente faz, o desafio, a questão da audiência. Até onde a gente pode cavar, conquistar, não sei. Como é que tu encara essa questão da audiência? Essa fase, pronto, é aquela coisa que você falou. A gente tem que conhecer um pouquinho de cada fase. Né? Essa fase que você está falando foi quando eu fui gerente de programação da Rádio Jornal. Eu era repórter da TV Jornal, trabalhava Sim. na Rádio Jornal também, como produtor. Sim. E aí tive a oportunidade de trabalhar na TV Jornal como repórter. E era o mesmo grupo, né? Mas empresas diferentes. Então, juridicamente, eu tinha que optar uma ou outra. E optei pela TV Jornal à época e estava como repórter da TV Jornal. E aí surgiu a oportunidade de voltar a trabalhar na Rádio Jornal, mas como gerente de programação. E aí, quando você tem essa oportunidade, você vai ver que você tem a chance de colocar em prática os seus ideais, e por isso que eu aceitei o desafio, mas também
conhecer um pouco mais de outra realidade, que é a realidade do outro lado do balcão. E aí você não só vai mexer com a audiência e propriamente comandar uma equipe. Você vai tratar de assuntos burocráticos, como apresentar sugestões para dar lucro à empresa, ajudar a cuidar das finanças. Então, era uma coisa que eu, por exemplo, como jornalista e radialista, nunca tinha vivenciado. É trabalhar com economia. Porque hoje a gente sabe que as empresas precisam ser sustentáveis, né? Então, foi uma experiência bacana. Fiquei um bom tempo lá, nessa função. Tive a oportunidade de ver projetos sendo realizados, né, como o da JC News, como da Rádio Jornal em FM, mas também tive a oportunidade de aprender um pouco mais e descobrir que às vezes a gente até critica o chefe, né? Poxa, nosso chefe podia fazer assim, nosso chefe podia fazer assado, mas quando você chega do outro lado do balcão, você sabe que o chefe também tem seus limites. Aí você descobre também que não pode dominar o mundo, né? Então foi uma fase bacana. Aí você me perguntava sobre a audiência. A audiência é uma coisa que é um jogo de xadrez, tanto no rádio como na televisão. Hoje, no rádio, a audiência é medida de mês a mês, né? E um caderno com uma pesquisa mais apurada, ela sai de 3 em 3 meses. Ou seja, o Ibope real de uma emissora de rádio, ele é conhecido a cada 3 meses. Então, uma mexida de peça de xadrez que você fizer agora, hoje, ela só vai ser percebida pelo ouvinte, ou pelo menos o ouvinte vai lhe responder sobre essa mexida daqui a 3 meses. Né? Na televisão é um pouquinho diferente. Você tem o Ibope em real time, né? Em tempo real. Então você tem ali o programa ao vivo, você está dirigindo um programa ao vivo e você tem o Ibope na sua frente. A cada passo que você dá no programa, você sabe a real situação da audiência, se o telespectador está gostando ou não. No caso do rádio, você toca uma música hoje, não necessariamente significa dizer que o ouvinte que não gosta da música vai mudar de emissora, né? E aí você perde audiência com isso. Não é isso. No caso do rádio, uma mexida que você faz num programa, muda um apresentador de programa, ou tira um quadro de um programa de rádio, o ouvinte só vai responder para você lá na frente. Né? Lógico, você vai ter os telefonemas, você vai ter o feedback por e-mail, alguns vão gostar, outros não vão gostar. Mas os números reais de uma audiência de rádio, aí você só vai saber daqui a 3 meses. Então, o que é que ajuda muito na audiência de uma emissora de rádio? Pesquisa. A pesquisa, quando ela é qualitativa, ou seja, é aquela que você vai querer descobrir do seu ouvinte, independente do perfil ou da classe social, do que ele gosta, aí você vai ter muito mais elementos para você fazer uma mexida. Um exemplo disso, uma pesquisa qualitativa que nós fizemos quando eu estava lá nessa época, gerenciando, era de que as ouvintes da Rádio Jornal queriam ouvir uma mulher falando de futebol. E nos relatos da história do rádio aqui, a gente tem pouquíssimas mulheres falando de futebol no rádio. E essa mesma pesquisa me indicava que as ouvintes, as mulheres que ouvem a Rádio Jornal à época, queriam não só uma mulher que falasse de futebol, mas queriam também outros esportes, a não ser futebol, porque o futebol é o carro-chefe em tudo, né? No rádio, na televisão, nos cadernos de esportes do jornal. Então a gente estava ali com a munição na mão, a gente tinha uma resposta concreta e real do perfil dos nossos ouvintes. E a gente vai fazer o que com isso? Então, à época, nós colocamos uma mulher para trabalhar com futebol, na equipe do Scratch de Ouro, que foi Renata Andrade. Ela depois foi para o Esporte Interativo, atualmente estava na assessoria do Retrô, mas saiu recentemente, e está galgando seus projetos profissionais. E a resposta foi muito interessante, porque, logicamente, que no universo masculino, infelizmente, a gente vive num mundo machista, primeiro há um choque, né? Você colocar uma mulher ali. Mas depois vem a aceitação. E aí você aumenta a sua fidelidade com o ouvinte, você aumenta a sua fidelidade também com o telespectador, quando você, no caso da televisão. Então, Renata é um grande exemplo, que a gente costuma citar, de case de sucesso. Mas quem nos deu essa resposta foi o ouvinte, era o ouvinte que estava nos dizendo isso. Então, a gente teve a oportunidade de realizar alguns projetos,
como esse que eu estou falando agora, de colocar uma mulher para falar de futebol. Não foi a primeira. Nós temos inúmeras mulheres hoje falando de futebol na televisão. Nós tínhamos Georgia Quirilos, nós temos Sabrina Rocha, hoje, que é uma grande repórter na TV Globo. Nós temos Gisela Pitanga, que é uma grande comentarista de futebol, que hoje não está atuando em rádio, mas já atuou em várias rádios aqui. Nós tínhamos Gisela, lá de Vitória, que foi uma das primeiras mulheres a falar de futebol aqui no estado de Pernambuco, e como repórter na beira do campo lá, que a gente chama de repórter pista. Então, assim, não foi nenhuma invenção da roda, mas é como eu quero te responder. Nós temos que ter, e nesse caso de quem está lá no outro lado do balcão, com a munição na mão, entender o que é que o ouvinte, o que é que o telespectador quer ver ou quer ouvir. E aí, diante de toda, né, essa versatilidade, como eu venho falando desde o início, porque esse é o tema da nossa live, falta alguma coisa para o senhor fazer? Porque há uns dias atrás eu entrevistei o Esteves, né? E o Esteves, que é ator, né? Foi uma novela das 9 na Rede Globo. Eu quero saber se o senhor deseja fazer algo. Porque rádio, né, TV, tem alguma coisa, tem outra coisa. Quer ser do Mostra Grátis, tem vaga. Boa pedida, boa pedida. Veja, eu tive a chance de realizar alguns sonhos profissionais. Eu queria ser narrador de rádio, de futebol. Eu consegui narrar jogos no rádio. Eu queria narrar jogos na televisão. Consegui narrar alguns jogos em televisão, seja de forma gravada, né, compacto, ou uma transmissão ao vivo. Consegui fazer isso. Queria trabalhar como produtor, eu fui produtor. Eu queria trabalhar como repórter, eu consegui trabalhar como repórter, não só no rádio, como hoje também na televisão. Queria trabalhar como editor de texto, consegui trabalhar como editor de texto. A única coisa que eu não fui ainda foi dono de rádio, nem dono de televisão. Mas eu não tenho, como você citou aí, meu amigo Hugo Esteves, eu não tenho talvez, não tenho essa capacidade de atuar como ator. Ator realmente eu não sei, não saberia fazer. Mas já atuei dirigindo um clipe. Olha. Eu fiz um clipe para Petrúcio Amorim, na época que eu trabalhava na TV Jornal como produtor, e aí me deram a missão de criar um clipe para uma música. E eu acabei criando, idealizando e roteirizando. E na faculdade a gente também acabou desenvolvendo alguns documentários com alguns colegas que hoje têm a oportunidade de trabalhar. Mas só não fui ator nem cantor profissional. Cantor, na época da adolescência, arriscava em coisa de banda e tal, mas foi uma coisa muito rápida. E foi nessa época, inclusive, na época de banda, que eu descobri que queria trabalhar com comunicação. Seja com música, seja com notícia, mas queria trabalhar em rádio. E aí consegui. Então, assim, nesse aspecto, como eu falei, a gente não consegue enricar, né? São poucos os jornalistas, os comunicadores que conseguem enriquecer com o trabalho. Mas é muito gratificante, né? Agora, uma coisa que eu queria deixar bem frisado aqui, Ana. Nós podemos desempenhar várias funções, mas o papel principal do jornalista, do radialista, é, no fundo, ser um grande repórter. Porque você sendo um grande repórter, independente se você estiver na função de produtor, de editor, você vai fazer aquelas perguntas básicas que você aprende no jornalismo, que, quando, onde, como e por quê, e aí você vai levar isso para o seu trabalho. Pois você vai levar isso para o seu trabalho. Se você tiver como repórter, vai ser sua obrigação fazer essas 5 perguntinhas, né? Se você tiver como editor, você vai ter que montar aquela história que contenham essas 5 respostas para o telespectador, né? E se você tiver como produtor, também, porque tudo começa numa apuração, seja numa ligação, seja numa troca de mensagens pelo WhatsApp, e você vai ter que fazer as perguntas cruciais para aquela informação virar realmente uma notícia. Então, eu acho que o grande papel do jornalista é reportar, seja independente da sua função, é reportar, fazer realmente com que essa mensagem chegue com clareza para o telespectador, para o ouvinte, e que você leve ao conhecimento da opinião pública aquela informação relevante que você apurou, que você teve a oportunidade de fazer a reportagem, que você teve
a oportunidade de editar, ou, se você for um apresentador, de colocar no ar no seu jornal que você estiver apresentando. Então, acho que essa grande função nossa é essa, é perguntar, é realmente perguntar. E não ter medo de perguntar. Às vezes a gente vê numa coletiva algumas situações que o jornalista não pergunta. E aí todos os outros fazem perguntas e você não. Talvez por medo, e aí é natural, porque início de carreira realmente dá medo. Eu morria de medo nas coletivas de futebol, nas coletivas que eu enfrentei de início de carreira, e às vezes até hoje dá um frio na barriga, mas você tem que perguntar. Então você tem que ter aquela informação. Se você quer contar uma história para o seu telespectador, para o seu ouvinte, para o seu leitor, você precisa de elementos para contar essa história. E os elementos, eles vão aparecer de acordo com as suas perguntas. Vai coincidir de um colega seu fazer aquela pergunta que você ensaiou tanto para fazer? Vai, claro que vai. Mas você automaticamente tem que entender o assunto que você está naquela coletiva ou naquela pauta, vamos chamar assim, para que imediatamente, se seu colega na coletiva, na entrevista coletiva, fizer a pergunta, você imaginar outra e realizar outra. Mas não deixe de perguntar. Não deixe de perguntar. Nós temos aqui, Ana, sem querer lhe interromper, uma grande entrevistadora. Grande entrevistadora. E nós vamos atravessar gerações e talvez não tenhamos um igual, que era Graça Araújo. Graça, a gente já cresceu vendo Graça na televisão, apresentando telejornais e apresentando programas de rádio. Mas Graça era uma excelente repórter de rádio. Graça foi uma excelente entrevistadora. Então, se você pegar os arquivos que está aí na internet disponível e prestar atenção, é uma verdadeira aula de entrevista. Aí eu posso citar aqui vários outros, inclusive colegas que estão vivos, que a gente se espelha neles, inclusive. Mas Graça Araújo, para que fique bem registrado aqui, que Deus a tenha, era uma das melhores entrevistadoras que nós tínhamos aqui, porque perguntava sem medo. E ela sabia o momento certo de perguntar, sabia a hora certa de fazer uma pergunta mais contundente para o seu entrevistado. A gente se vê em cada situação e o medo às vezes faz parte. Eu não tenho medo. Muitas vezes eu sou ousada e pergunto. Eu lembro que o ano passado eu fui fazer uma entrevista com o Alceu Valença e Henrique olhou para mim assim, porque eu percebi que a galera não estava deixando me aproximar deles, mas eu pensei, não. Tanto que quando eu cheguei, eu falei, eu sou uma menina tropicana toda amarela e eu vou falar com você. Então, o ponto dele chegar, me dar um abraço, me dar um beijo, e aí ele relaxar para poder fazer as perguntinhas que eu tanto queria. Mas, muitas vezes, Miguel, a gente precisa desarmar as pessoas, né? Porque a gente tem aquele medo, você acha que a pessoa é um bicho-papão, vai comer a gente, agora a gente, e a coisa assim, que vai igual a mim, né? Eu já tenho que pegar mais ou menos com tudo pronto na minha cabeça. E eu sou desse jeito. O medo em mim aparece muito, mas eu vou em frente. Eu sou de... Agora me diz uma coisa. Entre rádio e televisão, tem preferência ou realmente é paixão? Porque eu acho, mamãe que acha que quem ama a televisão, mas o rádio é uma grande paixão. O rádio é uma grande cachaça para todo mundo. E eu costumo dizer para os meus colegas que trabalham em rádio que o rádio só sobrevive hoje por conta da paixão que seus funcionários têm. Então, assim, pela dedicação que os profissionais têm pelo veículo rádio. Porque hoje eu trabalho com uma rádio que é só de notícias, que é a CBN, mas eu tive a oportunidade de trabalhar também com rádio musical, e com rádio que faz aquele rádio companheiro, aquele rádio amigo, que é aquele rádio que você coloca do lado da cama, assim, na cabeceira da cama, e vai ouvir dormindo, e acorda e vai querer ouvir alguma notícia. Então, assim, o rádio realmente é apaixonante. E eu tenho muitos amigos que trabalham comigo em televisão e que adorariam fazer rádio. E quando tem a oportunidade de fazer rádio, se apaixona. Então, eu citei até aqui Graça Araújo. Graça foi uma delas. Ela começou no rádio, muita gente nem lembra disso, mas depois ela passou para a televisão e automaticamente ela conseguiu conciliar as duas coisas, porque o rádio realmente é apaixonante. Eu fico muito dividido, Ana, entre o rádio e a televisão, porque eu sou apaixonado pelos dois veículos.
Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar impresso. Eu já escrevi para a internet, mas nunca tive a oportunidade de trabalhar impresso. Mas eu sei que quem trabalha impresso também é apaixonado pelo veículo, né? E o impresso, ele tem uma peculiaridade, porque o repórter é praticamente o pauteiro, é o produtor, ele sai apurando, faz várias apurações numa mesma matéria, às vezes leva dias para fechar uma matéria, ou até meses, se for uma matéria especial. E aí o cara que trabalha impresso, a pessoa que trabalha impresso, ela tem mais tempo para se dedicar e vem com textos bem rebuscados, dá para você trabalhar bastante isso. O que não dá para fazer na televisão, nem no rádio, porque tem o deadline, né? E às vezes a gente tem uma velocidade muito grande para entregar o material, e às vezes não dá para burilar tanto assim o texto. Mas tem grandes profissionais que conseguem fazer isso, vai fazer uma matéria que transforma uma matéria comum em um grande texto, e aí você assiste e ouve e fica assim babando. Mas eu sou fã do rádio e da televisão, eu não saberia fazer uma escolha, apesar de ter começado no rádio e rapidamente fui para a televisão, e aí fiquei com essa carreira paralela, trabalhando nos dois veículos, e aí vão-se alguns anos assim. Mas eu não saberia ficar num veículo só, porque como eu vivenciei muito essa coisa de redação e essa coisa do dinamismo, de ser muito agitado, e o jornalista tem uma vida muito agitada, acaba que você sentindo falta de uma coisa ou outra. Por exemplo, nesse período que você falou, que eu fui gerente da Rádio Jornal, eu fiquei longe de televisão, né? Mas aí, quando eu acabei trocando de grupo, de emissora, aí rapidamente eu fui para o rádio, e hoje eu também faço rádio e televisão como antigamente. Ou seja, a cada ciclo, né, a gente se renova e vai buscando mais conhecimento nas duas áreas, porque você vai morrer aprendendo. E o jornalista tem que ter isso em mente, né? O jornalista não sabe de tudo, ele tem que conhecer um pouquinho de tudo, sim, né? Um pouquinho de economia, um pouquinho de política, para também não perguntar besteira e não falar besteira nas suas matérias, nos seus textos. Mas ele não sabe de tudo. E a única maneira de conhecer é como eu falei antes, é perguntando. Perguntando. Olha só, antes da gente ir para um bate-bola aqui, que eu preparei um negocinho aqui bem bacana para a gente interagir, eu queria que você me falasse, nesse momento atual, eu vi também uma matéria sua sobre o caso Miguel, a entrevista que você fez com o Mirtes, né? E você ficou bastante emocionada. Diante disso, eu quero saber como é que está a sua dinâmica em relação a todo esse processo de pandemia, aonde o jornalismo entrou valendo, né, em tudo que era cobertura, a prestação muito de serviço em relação para a população, e também esse caso Miguel, onde você também se emocionou. Eu li o texto que você colocou e tal, e vi que isso mexeu muito com você. A gente passa por isso, o jornalista, o repórter, ele vivencia tudo isso, sofre junto, né? Mas precisa passar aquela naturalidade. Será que eu posso falar isso, naturalidade? Não sei, para o nosso telespectador que está em casa, enfim. Comenta um pouquinho para a gente. Veja, essa pandemia me trouxe uma função que eu adoro, que é a da reportagem. Na TV Clube, que é a emissora de televisão que eu trabalho hoje, eu sou editor de texto. E aí, quando começou a pandemia, que eu voltei das férias, me foi feito o convite para eu voltar à reportagem. E, de cara, eu aceitei, né? Primeiro que eu sou funcionário, né? Eu teria que ir realmente. Mas, e segundo que eu adoro a reportagem. Essa coisa de estar conversando com as pessoas, estar contando histórias diferentes todos os dias. Então, já responde também, já reforça aquela tese que eu tenho de que você deve conhecer um pouquinho de cada função, cada área do veículo que você trabalha. E aí aconteceu comigo, sou a prova viva disso. Voltei para a reportagem depois de muitos anos, afastado de reportagem de rua pela televisão. E aí aceitei o desafio dessa pandemia. No momento em que você tinha que estar mantendo a distância das pessoas, né? Vocês lembram que os repórteres começaram sem máscaras, depois trabalhando com máscara, depois respeitando o isolamento social, mas como respeitar o isolamento e o distanciamento social se nessa pandemia nós tivemos filas quilométricas em agências bancárias, a situação das pessoas na rua,
grande aglomeração de pessoas ainda na rua, que algumas pessoas ainda não se conscientizaram que essa pandemia realmente ela é perigosa, é uma doença perigosa, é uma doença que mata, já perdemos aí mais de 65 mil vidas, estamos falando aqui nesse momento e os números estão sendo atualizados, né? Então, assim, hoje tá muito difícil para o jornalista trabalhar, né? Vocês estão vendo na televisão, muitos jornalistas fazem as matérias e aí você reconhece aquele mesmo cenário. Poxa, todo dia está ali, todo dia está ali, porque também as emissoras estão preservando a saúde dos repórteres, de seus profissionais, né? Muitos profissionais também ficaram doentes, como os profissionais da saúde também, os guerreiros da saúde, né? Então, assim, nós somos humanos, né? Então a gente tem que trabalhar para levar a informação para quem está em casa, e ao mesmo tempo a gente tem que se prevenir. Então está sendo muito difícil trabalhar nessa pandemia. No caso da rádio, eu estou home office, né? A Rádio CBN colocou grande parte dos seus funcionários para trabalhar em casa. Então é o meu caso. Eu estou falando com você aqui e nesse ambiente aqui eu trabalho, faço minhas matérias, edito os textos, gravo as matérias aqui, tudo para a rádio. Mas na televisão não. Na televisão você tem que estar realmente na linha de frente, lá no front. Mas aconteceu também nas redações de produtores, apuradores, estagiários trabalharem em home office, né, nas emissoras de televisão também. E no jornal, nem se fala, né? O jornal é até mais fácil de se fazer isso, porque os repórteres estão trabalhando de casa, os colunistas de casa, e aí, dessa forma que as empresas estão se prevenindo contra o coronavírus. Sobre essa entrevista que você citou, com a Mirtz, a mãe de Miguel, e eu fiz um post que foi uma das mais difíceis de fazer em toda a minha carreira. Primeiro, pela tragédia que foi para uma mãe, né? A criança, o Miguel, é meu xará, né? Tem meu nome, Miguel. Então já é um choque para mim você chegar lá e uma criança de 5 anos. E quando você é pai, como é o meu caso, sou pai de 2 crianças, 2 meninas, uma quase da idade do Miguel, e aí você fica mais sensibilizado ainda. E é uma entrevista muito difícil de fazer. Primeiro porque a Mirtz perdeu o filho recentemente. Virou uma tragédia de comoção nacional, né? Certamente todo mundo sabe que ela já está esgotada de falar sobre esse assunto, né? Ela precisa ter um pouco de descanso, né? Ela precisa pensar um pouco nela, ter força, buscar força para ela, para a família, mas ao mesmo tempo é um caso que não pode passar em branco, né? Então os veículos de comunicação estão aí para todos os dias atualizar o leitor, o telespectador, o ouvinte sobre esse caso, porque a sociedade, a opinião pública espera um desfecho disso. E aí, às vezes, nós jornalistas, somos criticados. Está todo dia batendo nessa mesma tecla, todo dia nesse mesmo assunto, todo dia incomodando a mãe de Miguel, a Mirtz. Mas nesse dia que eu fui entrevistar a Mirtz, era para ser uma entrevista rápida, 10 minutos, 15 minutos, talvez. E aí, antes de começar a entrevista, era ao vivo, no Balanço Geral, eu disse a Mirtz, nós vamos falar o tempo que você achar necessário, o tempo que você puder, e, logicamente, vou abrir espaço para você falar o que você quiser. Eu vou precisar fazer algumas perguntas que são difíceis, né, do caso, são perguntas dolorosas, mas essa é a função do jornalista também, fazer perguntas difíceis, para tentar formar a opinião do telespectador, do leitor, do ouvinte. Então, ela disse, não, tudo bem, vamos conversando, né? E aí, a entrevista começou, como era ao vivo, né? Rapidamente, quando o sinal fechou o sinal com a televisão, Fábio Araújo, que apresenta o Balanço Geral hoje, me chamou no ar, e aí a gente começou a entrevista. Era uma entrevista para ser, eu previa que fosse 10 minutos, mas ficamos 1h40 de entrevista ao vivo. Então, a gente teve a oportunidade, e ela teve a oportunidade de desabafar, contar coisas que não tinha contado ainda. E aí você sabe que televisão trabalha com audiência em tempo real, as pessoas estavam gostando do que estava vendo, da entrevista, daquele depoimento dela, e aí a entrevista ficou no ar quase 1h40. Tomou conta de quase todo o programa. Mas foi difícil de fazer, porque tem gente que chama assim, jornalista de carniceiro, né?
eu estou falando uma linguagem bem popular, mas é isso que a gente sofre na rua. O jornalista ele é hostilizado na rua. E ultimamente tem acontecido isso, uma certa revolta com os jornalistas. Mas ali, nós não estávamos ali para emitir opinião sobre quem está certo, quem está errado, quem é culpado. Estávamos ali para levar o relato de uma mãe que está com o coração partido porque perdeu o filho e uma mãe que busca justiça, né? E aí ela concedeu entrevistas para todo mundo, logicamente. Todos os canais de televisão estão cobrindo esse caso, as emissoras de rádio, jornais também, e hoje nós aguardamos o desfecho, né? O que é que agora, o que é que vem por aí? A justiça vai acatar, não vai acatar? Será que alguém vai ser punido sobre esse caso? Mas uma coisa importante, que deixar bem claro aqui, os veículos de comunicação, eles não tomam partido sobre um determinado assunto. O jornalista ele tem por obrigação ouvir os dois lados, né? Então, pode ficar certo, porque tem muita gente que critica o trabalho e aí diz, só vai ouvir um lado e o outro lado. Não, a prova está aí. O Fantástico ontem ouviu a senhora Sari, né? Então, assim, e não se enganem, todos os veículos de comunicação já devem ter procurado, ou antes mesmo dela aceitar falar, já devem ter procurado ouvir o outro lado. E para isso existem as notas oficiais. Mas ela até então tinha falado por notas do escritório de advocacia do qual ela contratou. E essas notas são as respostas do outro lado. Então, assim, se é na política, se é um caso de polícia, se é um caso até do futebol, enfim, o jornalismo ele precisa ouvir os dois lados. E é o que todo mundo está fazendo. Então, não se enganem. Se Sari falou para a TV Globo, não falou para outra emissora, as outras emissoras também procuraram ouvir Sari. Se ela não quis falar, é um direito que assista a ela. E por isso que os advogados até então vinham falando. Vamos ver se ela consegue dar outra entrevista, conceder para outras emissoras, enfim. Mas aquela entrevista com o Mix foi uma das mais difíceis, sim, Ana. E aí você acaba se sensibilizando. Ao final, eu agradeci muito e pedi desculpa a ela pelo tempo que ficamos no ar, mas não para explorar aquela situação, não era isso. E sim para ela abrir o coração, ela expor o que ela estava sentindo, as pessoas em casa entenderem o que é que uma mãe, quando perde um filho, sente. E a entrevista durou aquele tempo todo, quase 1h40, entrevista ao vivo. E acabamos que trocando mensagem depois, até hoje a gente se fala. A MIT acabou ganhando uma legião de pessoas que estão dispostas a ajudá-la e quase que diariamente ou semanalmente a gente se fala e eu pergunto como ela está, independente de entrevistar ou não. E é isso que fica de lição, é que a sociedade se dê as mãos, se una por uma boa causa. Ela é uma mãe que está precisando de ajuda, e não é ajuda financeira, não é ajuda com doações, não é isso. Às vezes é uma palavra, uma ligação, um telefonema, uma mensagem de otimismo. É isso que ela está precisando nesse momento, e é isso que a gente pede, que Deus conforte a ela e toda a família. É isso, gente. A matéria, quem quiser, confere lá no Instagram de Carlos Miguel. Corre lá. Ele colocou lá um relato. Eu gostei, eu li. Achei super bacana, super massa. Até porque são os seres humanos, né? A gente tem as coisas. Agora, a gente vai brincar um pouquinho, porque senão na TV mostra grátis, né? Eu chamei aqui você aqui para a gente conversar, para você falar, mas também para a gente interagir. Olha só. Eu vou falar aqui o nome de algumas pessoas e você vai dizer essa ou essa. Não pode dizer por quê, tá? Não venha com o seu discurso. Não venha. Vamos lá. Vê lá, hein? Vê lá, hein? Vamos embora. Vamos lá. Beto Café, Flávio Barra ou Henrique Santos? Cri, 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 cri. Rapaz, ninguém. Henrique Santos é o rei do entretenimento. Henrique Santos, meu patrão, claro, tem que ser ele, senão não chamo mais você, tá certo? Isso aqui é mesmo. Henrique Santos, olha, deixa eu dizer a você o seguinte, Henrique Santos, para
Muita gente pode até não conhecer, mas quem é seguidor do TV Mostra Grátis sabe quem é ele, né? E é um cara muito inteligente, que às vezes nem ia tanto ao ar, quando trabalhou na Rádio Jornal, mas trabalhou muito na questão de produção e de edição. Então, ou seja, trabalhou com a notícia na matéria-prima, vamos dizer assim. Ganhou E o se prêmio, tornou um né? grande... Ganhou o prêmio. Pois Foi? é, então assim, Foi premiado. é a consequência do trabalho. Quando se vem o prêmio, quando se vem um Cristina Tavares, um prêmio Vladimir Herzog, são grandes prêmios do jornalismo que nós temos aqui no estado e no Brasil todo, é a prova do reconhecimento, é a consequência de um excelente trabalho. Então, de todos esses apresentadores, Henrique Santos. Pronto, vamos lá. Hugo Esteves, Cardinô ou Sérgio Dionísio? Cri, 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 cri. Ao tempo. É brincadeira, você está colocando na parede. Trabalhei com o Hugo Esteves. O tempo... Olha, tem um negócio interessante. O tempo que o Hugo Esteves tem de O tempo que o Hugo Esteves tem de bancada, eu tenho de vida. Eu vou ficar com Sérgio Dionísio, porque eu fui repórter dele na TV Jornal. Sérgio Dionísio, vamos lá. Mas eu trabalhei com o Cardinô também. Pronto, cardio, né? Muito cardio. Sabão lavar e tudo mais. Vamos lá. Geraldo Freire ou Jota Ferreira? Geraldo Freire, grande escola. Geraldo Freire, né? Mas eu amo o Jota, comunicador da maioria, né? Fui produtor dele há muito tempo. Com Geraldo Freire. Eu sou sucesso quando entrevistar aquele camarada, rapaz. Fico lá na bexiga dele, mas eu vou conseguir. Fui produtor dele há muito tempo. Agora amo Jota Ferreira, viu? Jota também, né? Jota é bacana. Bora lá. É uma lenda viva. Meire Lanucci ou Isla Viana? Rapaz, sacanagem. Não, é Minhas duas sacanagem. amigas, faço não. Tem dancinha, viu? Tem um dancinha do tempo. Olha o trabalhei com Meire na Rádio Globo. Deixa eu justificar. Trabalhei com Meire na Rádio Globo e trabalho com Isla na TV Clube. As duas são grandes amigas, duas grandes profissionais, mas eu vou ficar com a mestra, Isla Viana. Né? Bruno Fontes ou Pedro Lins? Eu ainda coloco mais gente aí. Coloco o Carlos Miguel, né? Não, que é isso. Esquece Carlos Miguel. Não? Esqueça. Dois grandes profissionais. Eu trabalhei com o Pedro na TV Jornal. Pedro já foi repórter da TV Jornal e eu era editor. Pedro sempre foi um grande repórter, um grande entrevistador. Bruno Fontes, a gente não trabalhou junto, na mesma emissora. Mas Bruno, a gente já se encontrou em pautas, né? Trabalhando na mesma pauta, nas mesmas coletivas. Vou ficar com o Pedro. Está apresentando, deu um passo a mais no jornalismo. Mas o Bruno é muito gente boa também, viu? Um abraço para ele. Não, e detalhe, tá? Eu já cheirei o sovaquinho dele, é cheirosinho. Bonitinho, já botei desodorante no sovaco dele. De Bruno Fontes, claro. Mas isso é outro. Vai assistir o vídeo lá do Mostra Grátis? Vou ver lá, vou ver lá. Vamos pra rádio. Vinícius Calado ou Alan Pereira? Cri. Tá dois malas sem alça. Alan Pereira. Rapaz. Vinícius é um ótimo repórter. Vinícius, não falava mais com você. Vinícius, olha, relações cortadas. Mas você não me deu a opção de escolher as duas. Você só me deu uma opção. Então deixa eu escolher. Deixa eu responder. Claro. Vinícius é um dos grandes repórteres que eu tenho trabalhado na atualidade. Eu ouço o noticiário dele e vejo que ele sabe tudo de futebol. Aliás, quando eu quero saber alguma coisa de futebol, eu tenho que perguntar a ele, inclusive. Mas Alan tem uma história interessante, porque Alan, ele hoje está na condição de apresentador, lá na Rádio Clube, mas não deixa de ser repórter. Aí eu digo a ele, só não perca a humildade, viu? Só não deixa o sucesso subir a cabeça. Então eu vou dar uma chance a Alan hoje. Agora, Bianca Carvalho ou Sara Ferreira? Sara? Refresca a memória, Sara. Se você não escolher Sara, também eu me Sara. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei que eu não associei. Eu lembrei de Sara, que foi uma produtora de Gretchen 1000 anos atrás. Mas tá vendo como tu tá um negócio, né?
E para Sara. finalizar, claro e evidente, Fátima Bernardes ou Ana Chagas? Ah, Ana Chagas. Ah, né? Fátima Bernardes, Fátima Bernardes, assim, eu sou, né? E o futebol, meu querido, saudade de uma bolinha, né? De escutar. A gente também tá morrendo de saudade de escutar a tua voz. Como é que tá esse retorno? Para finalizar, galera, vamos falar um pouquinho de futebol. E aí? Me conta aí esse retorno. Vamos. Como é que tá? Eu vou me posicionar. Eu nunca gosto de me posicionar em determinados assuntos polêmicos, porque na condição de repórter, a minha função é reportar, mas eu vou me posicionar agora. Vou falar rapidinho. Por mim, o futebol não voltava agora. Só voltava depois da Certo. pandemia. Mas já que está voltando, nós vamos trabalhar. Mas por mim só voltava depois. Mas que, claro, dá uma saudade enorme conversar com os ouvintes e ver a bola rolada assim. Eu adoro escutar. E quando eu escuto com a apresentação Carlos Miguel, eu adoro, eu ainda fico imitando o rapaz. Eu escuto pela né? E puxar o saco. Olha, sempre bom, maravilhoso te encontrar. Te encontrei no carnaval, eu estava trabalhando muito, né? Eu estava trabalhando, não podia parar muito Eu para vi. falar, mas se vira no imprensa que entra. E é sempre bacana, assim, você é sempre essa pessoa aí acessível, legal, bacana, tá sempre pronto para ajudar a galera. Isso é na questão universitária, gente. Vocês que estudam nas faculdades de jornalismo, estão sempre prontos para dar palestra, para trazer bons assuntos. E é isso, Carlos. Muito obrigada. Qualquer coisa, vamos trocar a carteira, tá? Tá aqui. A minha, né? Eu não esqueci, não. Valeu, Ana. Obrigado. Um abraço para toda a equipe aí do TV Mostra Grátis, tá? Depois eu vou compartilhar a live também para quem perdeu. E obrigado para todo mundo aí que acompanhou. Obrigada, obrigada. Desculpe a brincadeirinha, viu? Mas você me Nada. conhece, eu não deixo passar nada. Acho que Mas falei é demais. isso. Se ficou faltando alguma pergunta, me perdoe. Não. É assim, o tempo é que é muito curto, a gente quer falar muita coisa ainda, ficar aqui naquela conversa, né? Querendo saber como é que você tá. Sim, para finalizar, o que é que você vai fazer quando acabar essa pandemia, assim? É a primeira Trabalhar. coisa, quer dizer, trabalhar, né? Certo, Trabalhar meu filho, mais. trabalhar mais. Saudade da rua, saudade dos jogos, saudade do estúdio. Saudade, né? Eu também tô morrendo de saudade de ir pra Roma. Me amarraram em casa porque eu tive Covid, né? Fiquei muito ruim. E eu tava na rua fazendo minhas matérias e eu acho que eu peguei pular de afogados, alguma coisa parecida. Mas é isso, eu também tô morrendo de saudade de ir pra rua gravar com o meu povo, eu só sei, né? Mas por enquanto eu tenho que ficar em casa. Eu só tenho que te Fique bem, fique agradecer. em Um grande casa. abraço. Sinta se hidratado. Tudo de bom pra tu, Obrigado, tá? Só obrigado. tenho que. Viu, gente? Gente, Tchau, acompanhe o tchau, Mostra gente. Grátis. Valeu. Acompanhe Mostra Grátis. A gente tem live a semana toda. E é isso, Carlos Miguel, viu, galera? É isso. Essa pessoa, gente boa, gente fina e sincera, né? De você fazer um churrasco em casa e convidá-lo, porque ele é desse, ele Quem vai, ele é. aceita. Ah, é bom, eu gosto de churrasco. Quem é o próximo da lista para ser entrevistado para a gente acompanhar? Então, amanhã eu não sei, porque Henrique Santos não me passou, mas eu quarta-feira eu vou entrevistar Pablo. Pablo do Pablo Venenoso. Marques? Sim, Marques. Sabe tudo Inclusive, de estou televisão esse providenciando cara, uma viu? cobra. Ele Estou sabe providenciando tudo uma de cobra. televisão. Olha, explore bastante, porque ele sabe muita coisa de televisão e principalmente da história das novelas. Muito bem, a gente vai aqui, vai ser aquela conversa. E aí, quarta-feira tem ele. Na quinta, a gente tem o gerente da Biblioteca Pública do Estado. Vamos falar sobre literatura, leitura na pandemia. E na sexta, Valesca. Valesca do Por Dentro de Esportes. A gente vai bater um papo de mulheres no futebol, né? Eu não sei muita coisa, mas eu tenho. Pergunte. Pergunte que ela responde. Porque até então eu já tinha dito, Valesca, me leva lá no programa para a gente comentar sobre os jogadores. Aí ela fica rindo, né? Porque eu só sei comentar sobre os jogadores, assim. Esse eu gosto, esse eu não gosto. Mas é isso, Carlos. Um grande abraço para você. Tudo de bom. Você merece muito, muito. Já o que você conquistou, muito, muito, muito mais. Obrigado. Tudo Até de bom. logo, hein? Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Todo mundo aí. Valeu.